ser invejoso, porque Ndoque na verdade significa mau espírito. Mau espírito também em determinadas comunidades é associado às questões psicológicas do indivíduo, mau comportamento, ok? Um indivíduo invejoso, um indivíduo ganancioso, um indivíduo que põe em primeiro o seu bem-estar e nunca o bem-estar coletivo da comunidade. Esse também é considerado um Ndoque. Então, quando a Cota Loura pergunta se pode, dentro desse quesito, nós podemos considerar sim Ndoque, o indivíduo que tira proveito da comunidade. Por exemplo, a comunidade tem uma fragilidade, o indivíduo tira vantagem pessoal para ele em detrimento do benefício comunitário. Esse também é Ndoque. Agora, também tem claro que existe um Ndoque, né? Que existe um Ndoque, que existe um Muloge, né? Que também são indivíduos que estão desviados das questões éticas da prática espiritual. É o indivíduo que atingiu um determinado grau dentro de determinadas práticas espirituais, ok? Só que depois se desvia do seu caminho, porque existe um caminho ético para o indivíduo que aprende com profundidade aquilo que são os segredos de cada comunidade. Então, o indivíduo que atinge um determinado nível, mas depois se desvia e passa a usar esse conhecimento para praticar o mal, para infligir sofrimento a outros indivíduos, esse indivíduo já é considerado Ndoque. Também é Muloge, é Ndoque. Então é justamente isso que a gente está a discutir aqui. Portanto, quando a Cota Laura vai para o que do C4P e pergunta se nesse caso ele não pode ser considerado, se nós falamos de comportamento desviatório dentro de uma norma de práticas espirituais ou comportamento dentro do desvio da norma ética de uma determinada comunidade, então você pode chamar, porque até o indivíduo só que roubou pneu de carro, o indivíduo que fez não sei o que, também Ndoque. Ndoque é mesmo só o desvio, e esse desvio pode ser comportamental, ou pode ser espiritual, ou pode ser a corrupção. Isso que eu estou a falar, por exemplo, do indivíduo que atingiu um determinado nível de conhecimento dos segredos de uma determinada comunidade. Tá aí o Ana Nekongo. Ana Nekongo, vai subir. Cota André sobe, Cota André puro Bacongo. Vai subir aqui, que é para dizer alguma coisa. Primeiro deixa-me terminar, é assim também. Porque eu estou a falar... Não, estou a dizer só... Assim. Desculpa, me cortar, Isidro. Nós estávamos aqui nessa discussão com a Cota Laura e era mesmo só para clarificar aqui, porque eu vejo que nós... Não, desculpa, estava só a dizer o Cota como está aí, então por isso que eu disse que é para fazer para subir. Há pontos aqui, por exemplo, Nganga, Mukwambamba, Ochimbanda, ok? Kimbanda, esses elementos aqui, ok? São protetores, são os magias que protegem espiritualmente determinadas comunidades, principalmente o Nganga, o Tai, são indivíduos que têm funções dentro do nosso ecossistema cultural, ok? Muitos desses, conforme já se falou aqui, são médicos, mas também são psicólogos, por exemplo, porque eles conseguem curar uma pessoa dentro dos três elementos primordiais. Ele cura o indivíduo a nível da psicologia, cura a nível espiritual e a nível físico. Ou seja, os quimbandas eles combinam os 3 pontos de cura do indivíduo, ok? Porque se o indivíduo, por exemplo, vai para a guerra, pisa numa mina e etc., aquele indivíduo volta para a comunidade, ele está traumatizado. Muitas vezes, se você lhe cura somente a perna onde ele pisou a mina e etc., mas ele vive traumatizado, vive com problema de se enquadrar dentro da comunidade novamente, vive assombrado com a ideia de não ser mais útil para a comunidade. Então, o Kimbanda, quando cura, ele também devolve o quê? Ele cura o indivíduo a parte física, a parte mental, que é a parte psicotraumática, e cura também a parte espiritual, que é devolver o equilíbrio do indivíduo e o sentimento de pertença dentro da comunidade, restaurar o sentimento de pertença do indivíduo dentro da comunidade. Então, o Kimbanda, o que nós estamos aqui a tentar, e os portugueses traduziram por curandeiro, é um indivíduo com elevado nível, ok? Nível de conhecimento sobre farmacopeia ou a farmacopia. O que é a farmacopia? A farmacopia é o recenseamento de todas as ervas, raízes e etc. que existem numa determinada área, que crescem numa determinada área, que são usadas para tratar determinadas enfermidades, ok? Então, o próprio Kimbanda é um indivíduo que tem conhecimentos elevados de etnobotânica, que é a chamada farmacopeia,
tem elevados conhecimentos de psicologia, porque esse indivíduo entende o indivíduo não só na norma física, ele observa o indivíduo em 3 estágios, físico, mental e espiritual, e ele cura o indivíduo a partir dessas 3 dimensões. Esse é o Kimbanda. Depois você tem também um Nganga. Um Nganga, todas as famílias têm um Nganga, toda família tem um protetor. As famílias, por exemplo, o mundo espiritual, nós não discutimos muito o mundo espiritual porque deixamos para o lado da igreja, mas todas as famílias têm um Nganga, tem um indivíduo que é forte, que protege mesmo aquela família, e que os indivíduos com mais intenções de fora não conseguem entrar dentro do círculo daquela família para destruir aquela família. Então esses são os Nganga. Muitos Ngangas são inconscientes, outros são conscientes. Consciente é aquele que já acordou e sabe qual é o papel dele dentro daquela família. O inconsciente é aquele madé que não sabe, que só fala, olha, sonhei com tio X a fazer isso, explica um sonho que ele não consegue, que as pessoas tipo vêm, tipo, esse está a falar à toa. Sonhei que o tio estava fazendo não sei o quê. Às vezes ele é um Nganga, ele é o protetor espiritual daquela família. Então todas as famílias tinham, existe um ecossistema primeiro. O que é o ecossistema? Primeiro é o familiar, depois é o ecossistema comunitário, que todos os indivíduos fazem parte. Então toda aldeia também tem um Nganga supremo, tem um Nganga que é o indivíduo também que conhece todos os segredos daí, ok? Tem o Kimbanda e tem os que lhe auxiliam, que também são, na verdade, indivíduos que fazem parte da organização social de uma determinada comunidade. Então, o que nós temos que dizer é o quê? O Nganga, o Kimbanda, Mukwambamba não são feiticeiros. O português traduziu por curandeiro. Curandeiro é quê? Curandeiro é o que o Nacho estava a falar aqui. Curandeiro, aquele que cura. Porque os métodos dele de cura não são os métodos convencionais. O Mukwambamba não vai te falar, toma aqui paracetamol, toma agora, vai passar. O Mukwambamba vai te pegar, vai te dar um banho de raízes, por exemplo, e vai te fazer uma limpeza, ok? Espiritual, porque as raízes, muitas vezes, raízes de determinadas folhas, têm uma função espiritual na cura do indivíduo. Ele vai te dar um banho de raízes, vai te dar um não sei o quê, porque ele está a te curar não só o físico, ele está a te curar até o teu lado espiritual, que pode ser estar traumatizada por via de um ataque espiritual que você está sofrendo, você nem faz ideia. Por isso é que existem muitas doenças que se curam dentro das nossas comunidades tradicionais, mas que não têm cura dentro dos hospitais convencionais. Exemplo, a tala. Você a tala que é chamado de embaço ou gimbaço, ok? Dentro das nossas comunidades tem cura. Mas dentro do hospital normal não tem. O que eles chamam de necrose, não sei o que eles chamam de necrose, tem um nome, inclusive, que eles dão na tala, necrose, não sei o que, como uma espécie como é que é? De cancro e etc., de peles apodrecidas que estão a se destruir dentro do corpo. Chamam-se necrose profilática, sei lá, um nome mais estranho. Mas, tipo, você não tem a cura do próprio, não tens a cura do gimbaço dentro do do hospital convencional. Vais encontrar sempre onde? Vais encontrar sempre dentro dos nossos curandeiros, porque eles conhecem, eles sabem, porque existem muitas doenças, existem muitos tipos de raízes, etc., que não estão catalogadas na medicina convencional. Por exemplo, eu, quando era puto, tinha problemas de ouvido, sentia dor do ouvido forte, dores mesmo forte. A minha avó, como é que me tratou aquilo? Pegou um bocado de azeite, pegou barata, torrou as baratas, depois bateu a barata até ficar em pó, misturou com azeite quente, assim, e me pôs no ouvido. Mano, até hoje nunca mais tive problema de ouvido, de escutar bem. Eu acho que eu escuto melhor que muita gente, inclusive. Nunca mais tive problema. É a minha avó. No hospital não me fazia isso, mas eu estou aqui hoje, estou numa linda. Então o que é que eu quero dizer? Nós devemos ter muita atenção com aquilo também que foi deturpado pela religião. Porque quem deturpou normalmente esses conceitos do Kimbanda, Mukwambamba e não sei o quê, foram a religião. Por quê? Porque aquele sistema que encontraram dentro das nossas comunidades eram sistemas operacionais que funcionavam e eles não permitiam que a interferência externa. Se você traz um modelo religioso, que é o caso do cristianismo, para tentar se sobrepor, os guardiões das nossas comunidades, os Kota, os Nganga, os Mukwambamba, não sei o que, não aceitavam isso. Então, o que é que os religiosos tiveram que fazer primeiro? Tiveram primeiro que endemonizar os nossos próprios sistemas, falar que o Kimbanda são feiticeiros, o Mukwambamba são feiticeiros. Por quê? Porque aquilo que eles já faziam a nível espiritual, mental e físico já estava muito distante das práticas da medicina convencional que a gente vê hoje. E até hoje estão mesmo distantes, é para esquecer.
Só que o problema é que esse conhecimento não está catalogado. Quando você destrói Olha, uma comunidade, Isidro, esses o tempo também foi. costumam morrer. Yeah, tá Vamos bom, voltar tá bom. novamente para ti. Laura, tens mais 5 Não- minutos. Tá bem. O que eu queria, olha, eu vou usar os meus 5 minutos que é para responder aqui à rolagem. Normalmente até não faço isso. Eu tenho muito orgulho em quem sou, ok? Mas muito orgulho mesmo. Eu não amarro pano na bunda, esse pano que o meu avô holandês trouxe, para vos colonizar, para vos trocar pelos escravos, para fazer os africanos irem lutar uns com os outros, para dizer que sou africana, ok? Eu sou africana. Posso não conhecer os quê, mas eu sou africana. Como também sou europeia. Quer as pessoas queiram, quer não. Eu sou uma mistura de dois povos. Metade de um lado, metade do outro. Tive uma educação europeia. Tive, sim, senhora. Qual é o vosso problema comigo? Fiz uma pergunta ao Isidro. Qual é o vosso problema comigo? Vocês que são os sabichões nasceram a saber as coisas? Vocês que fingem que hoje são todos africanistas, mas que na primeira oportunidade vão viver lá fora, em vez de ficarem a ajudar os africanos aqui. Estão a gozar comigo ou quê? Vocês não podem estar a gozar. Vocês não podem estar a querer insultar aqui ninguém. Cada um sabe o que sabe. Cada um sabe o que sabe. E eu só aprendo o que eu quero aprender. Não aprendo e nunca ninguém vai me ver a fazer aquela figura de palhaço que o C4 Pedro fez. E que muita gente aqui faz, porque são africanos. Compram essa imitação barata do tecido que o holandês trouxe para a África, mandam a um costureiro, fazem cortes de roupa europeia e depois chamam-se africanistas. Não façam isso comigo. Mas não façam mesmo isso comigo. Porque aqui, o que eu quero saber, eu pergunto. E foi o que eu fiz ao Isidro e o Isidro explicou-me. Portanto, futa, C4 Pedro, Endoki. Pronto. Foi isso que eu apreendi do Isidro e é isso que eu vou guardar. Muito obrigado. Ok, muito bem. Vamos só como tem mesmo aqui um Congo, que é aqui o Cotrandé, por isso mandei-lhe subir. Vamos só dar 5 minutos aí o Cotrandé, que é para nos trazer aqui algo sobre isso. Cotandré, faz favor. Boa noite a todos os irmãos e irmãs que estão presentes. Segui o nosso irmão, a intervenção dele e tudo que ele tinha dito. Sendo Bakongo, né? Eu vou tentar esclarecer, porque muitas vezes não entendemos bem as palavras. Quando chamamos de feiticeiro, curandeiro, não sei o quê. Vou tentar. Unganga é um quimbandeiro. Unganga nunca foi cabeça da família, mas Nganga, ele é uma pessoa que tem poder, não diria o poder familiar, mas um poder que ele arranjou de uma outra forma. E com aquele poder, ele resolve, trata, consoante o conhecimento dele.
E quando você vai à procura de um ganga, que é o quimbandeiro, você paga, ele dá condições, se quiser fortuna, se enriquecer, muita coisa por aí. E aquilo vai ser um combino entre você e ele. E agora, daí vem morte, vem muita coisa por aí, sacrifício. Quem faz é um ganga, é o quimbandeiro. Agora, um curandeiro é a pessoa que trata, que tem um poder ancestral, que tem conhecimento deixado pelo antepassados que ensinaram como tratar pessoas. Ele não faz feitiço, mas ele trata consoante as plantas familiares. Ele não tem feitiçaria, não tem nada. Ele é tipo médico, mas tradicional. Os naturopautas, Cota André, naturopautas fazem esse trabalho também, tradicional. Sim, senhor, fazem. Agora, um feiticeiro é uma pessoa de mau coração. Ele que é Ndoki. Kindoki é um poder que nós encontramos na família, mas Kindoki tem dois tipos de Kindoki. Há outro Kindoki que está aí para proteger a família. Você tem um poder de matar, de voar, de fazer não sei o quê. Só que você não mata, protege a família. Não deixa o inimigo de outra família entrar na tua família. Mas há outros que são o Kindoki, que nós chamamos de burros, que matam. Eles dão doença, fazem não sei o quê, feitiça, inveja. Ele te pede qualquer coisa aí, você não oferece, à noite ele vira e faz qualquer coisa. Te dá doença, tala, não sei por aí, e você arranja médico para tratar isso, você não consegue e depois vem a morte. Aquele aí, ele que é feiticeiro, que tem Kindoki. Mas há também outro Kindoki que é de mau coração. Você vê coisas acontecer que está a acontecer, não dá benefício a ninguém, mas está a estragar a vida das pessoas. Por exemplo, que acontece em Angola nesse momento, a fome, acontecer muita coisa. E você sai apoiando o governo. O nosso governo está a trabalhar, a fazer isso, enquanto o povo, as crianças estão aí a morrer de fome. Você é Ndoki. Você de mau coração. Você a ver as dificuldades do povo. Com tanta riqueza que nós temos. O povo aí a morrer. E o que é? Na realidade, e o que é? Esse aqui é mau coração. Você é Ndoki. É isso que o Isidro está a falar. É o que o Isidro está a falar. Aí que está a diferença, porque quando você não quer o bem do outro, que é teu amigo, com quem você passa o tempo, faz as coisas, por atrás dele, você quer o mal do seu irmão, você é Ndoki. Isso já é um Ndoki diferente, que não quer o bem do outro, que está a desejar malidade no seu irmão, na sua família, no membro. Aí que está a diferença que eu quis esclarecer. E o C4, pronto. A opinião dele, eu não sei se ele está por trás do governo, ele não vê as maldades de Angola. Daí só por ser ele. Ok, pronto, o tempo terminou. Vamos dar também aqui agora o Angola. Sim? Obrigado, meu irmão. Não há mágoa, Cota André. Todo nosso. Angola, queres falar alguma coisa? Eu queria que o Isidro se debruçasse mais um pouco, porque ele estava a ir no bom caminho.
Estava Sim, mesmo a vamos puxar. ir para ele. Por isso é que Sim. eu dei, estou a dar 5 minutos a cada pessoa. Vamos ir para o Não, Isidro, novamente. eu deixo ainda bons Os 5 dois, minutos, depois falo mais tarde. ok, tá bom. Então vamos dar 7 Yeah. chuvas. Porque são pessoas que entraram logo no princípio e ainda não falaram nada desde aquela hora. Por isso já estão aqui há mais de 2 horas. E é que eu estou a dar prioridade para falar em alguma coisa. Já, 7 chuvas. Estou aqui. Boa noite, família, Boa irmãos noite. e irmãs no painel e na rolagem toda a live, né? É uma pena que o nosso irmão teve que se ausentar, mas é compreensível e desde já agradecer também pela participação dela aqui na nossa live, né? Pronto, agora temos aqui essa temática de ancestralidades e africanistas. É algo que eu não entendo não muito bem, porque eu tenho minhas questões mais acerca de por que só os africanos é que têm essa ideologia ou ideia de africanista. Eu ainda não vi o grupo europeísta, asiatista, americanistas, ainda não ouvi. Eu só vejo nós africanos que, pronto, puxamos uma ideologia muito afro, muito africanista, mas pronto. Agora, vou dizer propriamente de nós o que eu tenho, o que eu vejo, o que eu basicamente sei, se calhar posso estar errado, né? O que eu noto é que a nossa, como é que se diz? Todo país ou todo mundo tem uma áurea para além da ancestralidade. Todo ser humano tem a sua ancestralidade e todo mundo tem uma áurea. E eu vejo que a áurea africana é muito pesada e rebelde. E pronto, tem mais outras áureas, né? Eu vejo que a áurea europeia é um pouco mais soft e procura dar espaço correto como devido ser, ou seja, opta muito pela solidariedade e dar lugar a quem o lugar merece. Agora, a nossa áurea africana, eu noto que é muito rebelde, é muita confusão, que, indivíduo que não é lugar dele na área ancestralidade ou no recinto físico da matéria onde tem que atuar, acaba por não atuar por estar a ser barrado espiritualmente para não abrir as portas para que o próprio indivíduo entre e senta-se no lugar que deve assentar. Então, eu noto isso e já vivenciei pronto, alguns acontecimentos, quer seja na guerra de 92, então para mim foi uma vivência da áurea angolana muito, muito brutal. E podia falar de mais coisas, mas são coisas que também não são me permitidas falar, devido mesmo a essas situações de áureas pesadas e tudo mais. Eu posso dizer, de diversas vezes que eu participei aqui nas lives e falei mal do MPLA, eu acordo mal disposto, acordo sei lá como, sei lá se me dão surras ou caramba, porque a minha família é pertencente ao MPLA. Então pronto, mas eu sou contra o MPLA, eu não estou nem aí. A minha áurea é outra, a minha vida é outra, e pronto. É isto que eu noto que, por exemplo, o MPLA tinha que ceder o poder a um outro grupo, mas o MPLA insiste em ficar ali com rebeldia, é muita confusão. A nossa área africana é muito pesada. Eu não vejo essa cena de quimbandeiros e não sei o que, feiticeiro faz mal mesmo. Eu não tenho muito essas conversas de que eu prefiro a áurea europeia, mas soft, puxa, que cuida de ti. É só Mas, por aí. Me desculpem mas lá minhas os palavras. europeus Eu não também sei falar têm. bem Os isso. europeus também têm bruxo deles, tem bruxo. Tem. É por isso que eu estou a dizer. Todo o continente tem a sua ancestralidade, tem a sua áurea. Mas eu não estou a dizer que os europeus já são a áurea mais boa que todas. Não. Mas uma pessoa nota as coisas acontecerem. O básico a chegar à mesa do cidadão. Em Angola, não. Em Angola,
o grupo que está bloqueado, que nem tem direito nenhum, faz com que você fique um miserável, ainda riem-se de ti. Ou seja, tens que ser um indivíduo de total maus práticas, um doc mesmo, como está-se a dizer aqui o irmão C4 Pedro. Esses aí é que subsaem com facilidade, percebes? Os bruxos é que saem com facilidade e as pessoas, um pacato cidadão que leva as coisas tudo na normal, é chamado de burro porque não vai conseguir, tem que fazer mais ações. Eu não vou estar num grupo a fazer mais ações para conseguir coisas que aqui na matéria. Não, a minha matéria está limpa e vivo assim, estou bem assim. Tá percebendo? Eu entendo assim essa cena do coisa. Eu só noto que a nossa áurea mesmo é muito pesada. Nós somos pesados e pronto. É o meu ver. Eu fico por aqui, Cotanacho. Se tiver outra pessoa que Ok. sabe melhor dessas matérias, pode subir. Sim, cada um Dar está a melhores intervir subsídios. sobre isso, né? Está aí o Isidro, está aí o Cota André sobre isso, cada um vai intervindo, vai falando. E Não, estou rapidamente. Só rapidamente aqui, ah. Essa cena da gente estar tipo a dormir no sono é mesmo complicada. Quando você diz que a áurea do coisa, do europeu, é mais soft, é mais leve, não esqueça que quem sustenta o poder do MPLA, no poder, são europeus. Não esqueça só disso. Mano, Isidro, isso é mentira. É mesmo mentira. Você sabe por que o Jonas Meller Savimbi não morreu em Luanda? Falar é fácil, vocês não sabem das coisas às vezes. A força luandense disse que esse homem aqui não vai morrer, e ponto. Quem quer matar Jonas Savimbi, vai matar em Santo Tomé ou fora de Luanda, ali não ia morrer. Falar é fácil. Epa, eu não quero falar, mas Cota na chuva, está-se bem, eu não sei mais, força. Ok. Só não vou tocar aqui nos assuntos para não coisa. Eu, pessoa mesmo que começa a falar assim, sem um determinado conhecimento, eu consigo sentir. E você, quando tem limitações de falar, convém mesmo não tocar em determinados assuntos, já? Sim, é por aí. Eu prefiro não Yeah. falar. Vamos dar então aqui o Futa. Futa, você fez a questão, mas praticamente foi logo que caiu o doutor Ângelo e por isso vou te dar 5 minutos então para falares alguma coisa aí de Malange. Você como está em Malange, vive em Malange, como é que é então aí em Malange o feitiço, os curandeiros, como é que é? Fala aí, Futa. Epa, o Cota Isidro aqui já falou muita coisa, já especificou. Eu acho que isso estávamos ali, estávamos só ali a nos complicar nos termos, porque cada região aqui tem a sua língua, né? Nós, exemplo, no nosso quimbundo, feiticeiro, então nós chamamos mesmo de nganga muloge. Esses são os termos que desde o deputo e até hoje, epa, na nossa área, chamamos assim, nganga muloge. E a quimbanda, quimbandeiro é aquele que quimbanda, que em português é quimbandeiro, é aqueles que tratam. E nesses que tratam também, eu vejo também que eu acho que também são mesmo feiticeiros. Por quê? Porque eles descobrem, quer dizer, são feiticeiros, são feiticeiros, como é que eu posso dizer? Classificam feiticeiros do bem, né? Porque eles conseguem neutralizar um feiticeiro, conseguem descobrir que essa pessoa tem exemplo, ídolos, essa pessoa tem isso e aquilo, eles conseguem tirar. E nós já vimos várias vezes em determinados bairros a ir retirarem feitiço na casa de alguém que estava a atormentar o bairro. E quando eles mostram as coisas, eles sempre dizem, não, é quimbanda, um quimbanda que eles, exemplo, contratam para girar em toda a Quer área. dizer, os quimbandeiros desarmam os feiticeiros, é assim, melhor dizer, não é? Sim. Epa, pelo que eu vi e que acompanhei, já houve um momento em que o quimbandeiro girou, saiu de uma aldeia até a última aldeia para descobrir quem tem feitiço nos bairros. Foram descobrindo e foram retirando. Epa, tem pessoas que mostravam algumas cenas ali, diziam que esse aqui é o feitiço dele, que ele permitia voar e muito mais. Então, epa, no meu interior, epa, essa pessoa que está a descobrir isso, ele também, mas é do bem. Epa, ele consegue apenas neutralizar, não sei se faz mal, mas também há muitos quimbandeiros, também há muitos quimbanda, que também prejudicam. Quer dizer, recebe dinheiro, depois
finge que está a tirar feitiço, afinal de contas está a acusar só mesmo por acusar. Muitos também já lhes bateram, já morreram sem ter feito isso, tá vendo conta? Acontece também às vezes. Por isso é que o Cota Isidro mesmo como é que entende bem nessa área também. Tem que nos falar também muito sobre esses que fazem essas práticas, se fingem de quimbanda, que são pessoas que tratam, mas também passam também por trás. E Mas, também ó, que... mas, ouve só, mas o quimbandeiro anda com vassouras. Porque já o nosso irmão aí, C4 Pedro, ele está a andar com vassouras, quer dizer, está a demonstrar mesmo. Porque eu sei que vassouras, quem voa com vassoura, e temos visto que caem com vassouras, são feiticeiros, não é? Sim, não, o King Ndoki Petel Mussam, aquele já é o quê? Aquele é conforme Cota Isidro disse aqui, o que ele está a fazer é que se enquadra aí na palavra Ndoki. Ele é Ndoki, é invejoso, é alguém que não quer ver bem de alguém, tá vendo conta? Então ele se Sim. enquadra naquele, aquelas imagens de vassoura tudo, isso já é fixação, conta, as pessoas que estão ali a adoçar, senão ninguém sabe Não, se não, ele... ele foi na TV Zimbo com vassoura. É vídeo puro, não é esses memes aí. Os memes Não, também mas nós então, sabemos que estão a fazer. Mas ele foi na TV Zimbo, e ele mais o outro, aquele rapaz, como é que se chama então, o dançarino dele. E os dois então aquilo com... não é já cultura, conta, outros, aquilo não é já cultura, outros que vão com pano, outros vão com quê, acho que também é cultura dele, conta. Ali a gente não tem como, porque aqueles que vão dizem que é de noite, eles não vão de dia, conta, segundo Sim, aqueles que ele sabem também disso, aquilo é assim, só mesmo mostrar, ou então é propaganda, que eu posso assim dizer, é uma propaganda que ele está a fazer, não é? sim. Porque verdadeiramente E o agora C4 há que se Pedro ter também, nem é há que se ter, quimbandeiro, nem é feiticeiro nenhum. Ele é uma sim, pessoa porque, normal que optou agora para as ancestralidades e pronto, e yeah, está a fazer aquilo que mais ou menos lhe fornece, ou ele teve o conhecimento daquilo. Agora, ultimamente, parece que está a visualizar os panafricanistas, né? E ele está a fazer aquilo, porque parte de ter o meu conhecimento vasto do panafricanismo, eu acho que não, como vamos falar, o Isidro ele fala aqui e fala claramente, por quê? Mas ele já vem há muitos anos nisso, entende, puta? sim, sim. E por isso é que eu desculpa só, já vou passar a palavra. Por isso é que há que se ter muito cuidado aqui e os cotas que preservam essa área, é melhor que saibam mesmo resolver esses problemas, porque depois suja. Ele depois usa mesmo usa aquele traje, usa tudo, depois começa a fazer besteira, tá vendo? Vai começar a sujar os próprios ancestrais. Nesse momento, nós, exemplo, quando a Zílio está falando aqui, que não podemos atacar o nome, né? O nome, banalizar o nome, que é Pételo. Mas o próprio Pételo, Messame, é que está a fazer isso. Tá vendo, conta? É o Ok, próprio tá Pételo bom. Messame. Vamos dar E então aí a ele mesmo que palavra. temos que ele chamar de Ndoki. Tá bem, Mocota? Yeah. Vamos depois voltar para ti e vamos só mesmo 5 minutos, para todos aqui, que é para não monopolizar a live. E então, pronto, as pessoas interagirem, todos interagirem. É melhor assim, para não ficarem só 3 ou 2 pessoas a falar. Magistrado, o microfone é seu, faz favor. Cota Nacho, boa noite ao painel, boa noite ao pessoal na rolagem. Vejamos, eu nesse quesito eu vou preferir me cingir àquilo que é a minha realidade com o contato da nossa cultura. Eu sou, eu sou descendente, os meus pais são do leste de Angola, e eu tive o privilégio de viver um ritual, né? Eu tive e fico muito regozijado por isso, de ver um ritual a nível daquilo que é a nossa cultura, né? No leste de Angola, os mucandas são entidades espirituais, né? Que fazem aquela passagem dos indivíduos para a fase adulta, a transição, né? Da adolescência para a fase adulta, e eu tive o privilégio de viver isso,
de ter contato pessoal e conseguir também de desmistificar, de certa forma, vamos lá dizer, alguns mitos, né, a nível da nossa cultura. Nós éramos em torno de 30 indivíduos e era o ato da circuncisão, né, e nós tínhamos que ter uma idade compreendida para efetuar esse ato e tinha uma preparação, né, antes de entrarmos para isso. Os códigos, as linguagens nos era incutida na mente e as regras nos eram incutidas na mente para nós obedecermos, para nós estarmos aptos estamos aprovados para esse ritual. E eu era uma pessoa urbana, os restos dos meus companheiros eram pessoas mais locais, mais nativas, né, que já tinham noção de mais ou menos como é que o procedimento decorria. Eu era inocente dentro desse episódio todo. Vejamos, alguns termos que estamos a usar aqui, eles não são genéricos à realidade angolana, né? Eu estou a dizer que muitas vezes são questões regionais, são questões locais, são questões de uma figura, de uma circuncisão geográfica, né? E aquela questão é muito dentro disso. Eu fiquei 90 dias isolado daquilo tudo que é sociedade, que nem contato com os meus parentes eu podia ter. Quem respondia por nós era a nossa autoridade espiritual, né? Que era o orientador, que nos dava as instruções de como é que nós tínhamos. Esse procedimento todo. E depois, a mim, eu como não tinha domínio da língua, eu não conhecia a língua, eu tinha muita dificuldade em comunicar e todas as penalizações eu levava por tabela, porque eu não compreendia e tinha muita dificuldade em compreender. Mas eu usei aquilo que era astúcia, né? Que era astúcia de uma pessoa, de um rapaz que tinha alguma esperteza, e eu fui usando a astúcia para tentar me defender das penalizações que aconteciam nesse processo. E depois, e eu vou tentar resumir ao máximo, no ato de nós finalizarmos esse ritual, havia uma celebração, né? Havia a celebração dentro da comunidade, porque nós, a partir daquele período, fomos transformados em homens. E essa distinção daquilo que é uma pessoa malfeitora, daquilo que é uma pessoa virtuosa, daquilo que é uma pessoa pacífica, nos foi incutido. Tipo, quando você vai dentro da sociedade e és reconhecido como uma pessoa de mau caráter, tu tinhas uma atribuição. E por aí fora nós tínhamos essa denominação. Depois tem aquelas pessoas que são extremamente extraordinários, né? Que têm capacidade de interpretar e fazer leitura. Pronto, e eu com alguma particularidade, e vou aqui dizer, também porque desde muito cedo tive contato com outras culturas, conseguia-me fazer ter interpretação daquele ato em específico. O que acontece? No final Teu tempo acabou. O tempo acabou, coisa. São 5 minutos pronto, cada tudo pessoa. bem. Vamos voltar aí de novo. Guarda mais um pouco aí. Tá bem. Vamos dar aí agora o Mopod. São pessoas que ainda não falaram, desde que subiram, então estamos a dar essa chance. 5 minutos. Avança, pode. Pronto, eu vou saudar, ou recebo minhas saudações de acordo ao período. Há pessoas que estão em diferentes partes do mundo, mas para nós aqui em Angola e sobretudo em Malange são 1h07. Então sintam-se saudades. Aqui uma questão muito, muito importante, quer seja o feiticeiro, ou seja, quer seja o curandeiro, como o quimbanda,
todos eles são feiticeiros. O que faz com que nós diferenciamos o feiticeiro é que o termo temos olhado esse termo no contexto pejorativo. As pessoas pensam que o termo feiticeiro é um termo que deduz algo de mal. Na verdade, não é isso. E para quem tiver dúvida, é só ler os autores que de facto escreveram muito sobre esses assuntos. Posso aqui citar por exemplo, o Mudimbi. Ele fala muito sobre essa diferença de feitiçaria. Quem é e Mudimbi? bruxaria. Mudimbi quem é? Podcast, quem é Mudimbi? Mudimbi, São explica-me. autores africanos que escrevem sobre feitiçarias, são autores que escrevem sobre É que é bruxaria. angolano, congolês, zairense, São é que é? naquele processo em que eles viviam. Eu não tenho decoro exatamente a história desses autores. Eu teria que ler para falar a respeito deles, mas foram pessoas que foram viajando por conta deste conceito, naquele Mutimba é processo de congolês, já? colonização. Mas isso que tu estás a falar não corresponde com a verdade, mas o Mutimba é congolês. Ok. Não percebi, Isidro. Estás a falar não corresponde com a verdade, mas o professor Mutimbi é congolês, yeah? O que é que não corresponde com a verdade? Do chão feiticeiro, isso é uma grande mentira que você falou aqui. Para não sei se você leu como livro, mas está errado, extremamente errado. A partir do momento que o termo feiticeiro nem tem origem africana, nem está ajustado a nenhum sistema espiritual intra-africano, não tem nada que... Feitiço foi um antropólogo francês, ok? Feitiço vem de fetiche é que trouxe a palavra feitiço à tona. Portanto, não tem mesmo nada a ver. Estás a fazer uma confusão tremenda, chamar por cá o Kimbanda, não sei o que. Kimbanda, Mukwambamba, o Chimbanda. Isso é uma hierarquia. Isso não é todo chão feiticeiro. Isso todo chão feiticeiro não existe mesmo. Portanto, ou leste o livro de cabeça para baixo, ou viste só na capa, gostaste da capa, mas lê, não lês, porque eu conheço as definições do professor Mutimbi. E não tem nada a ver com o que estás a falar. Desculpa lá, irmão. Eu acho Continua. que me percebes mal. Olhando para os termos, se calhar o que terias feito é aprofundar mais sobre isso. O termo feiticeiro nós passamos a usar por conta do processo de colonização, porque antes nós não falávamos de feiticeiro, nós falávamos de bruxaria. E eu agradeceria que o Isidro investigasse mais sobre isso e depois podemos criar um debate. Permita-me só. Nos sistemas africanos, não faz isso, meu podcast. Como então? Nem bruxo, nem feiticeiro. Isso não existe nas línguas africanas. Nenhuma língua africana você encontra o termo bruxo nem feiticeiro. Você não encontra. E pronto, é o que eu disse. Eu ainda assim desafio o Isidro. Depois podemos realizar um debate para falarmos disso. Eu desafio o Isidro publicamente para falarmos a respeito disso. Se calhar há uma. Mano, eu para você me desafiar publicamente. Pode ser hoje. Pode ser hoje. Nós vamos ficar assistindo. Desafio o Isidro publicamente. Não é assim, meu podcast. Como então? Não percebi, Isidro. Se me permitem, eu também podia considerar o elemento aqui que não está sendo levado em conta, que é a mutação das próprias línguas. As línguas evoluem em função daquilo que é a evolução da própria sociedade. Majestade, deixa-me só. Não, vais terminar. Eu só estou a colocar uma questão e vais terminar. Está tudo bem. Tipo, é que o período do contexto que eu estava a colocar aqui, aquilo que foi a minha experiência pessoal, hoje, quando eu vou fazer consultas, porque eu ainda tenho parentes que vivem lá, os termos já não são os mesmos, os significados já não são os mesmos. Exatamente, e eu ainda acho que é isso. A própria língua teve essa mutação, teve essa evolução. Como é que nós faríamos esse enquadramento
para aquilo que é o contexto atual. Tipo, a minha questão seria essa, porque nós só para terminar para fazer sentido. Isidro, calma, relaxa. No podcast, calma. Isidro, calma, deixa-me Vocês estão a roubar os minutos do homem. Vou ter que lhe dar mais minutos porque vocês roubaram. Não, queria só terminar para fazer sentido. O Isidro poder responder. Tá bom. Se nós não considerarmos... Tem mais uns minutos aí no podcast. Não, vou lhe dar. Então, pronto, como eu ia dizendo, se nós não considerarmos esses elementos... Pode falar, eu vou te ouvir. Só um instante, meu podcast, só um instante, se nós não considerarmos esses elementos, então nós estaremos a descartar aquilo que é a própria academia, que é uma base que nós sustentamos quando nós viemos para aqui, trazer o nosso argumento. Nós temos uma base de sustentação, que é a academia, que nos dá ferramentas para nós fazermos. Você queria perguntar algo, quer sustentar todo o teu argumento? Já estás a levar muitos minutos, era um ponto, majestade. Estás a levar muitos minutos. O tempo ainda do podcast. Está tudo bem. Primeiro, olha só, Nacho, podcast, e eu espero que isso que eu te respondi aqui, que me pedi desafio publicamente, não é só assim porque eu desafio Isidro publicamente. Primeiro é que eu notei uma cena. Não entenda o termo desafio. Isidro. Espera, podcast, espera. Primeiro, eu lembro de um indivíduo, por exemplo, Isidro, não sei o que, eu desafio Isidro. Isso aconteceu no Facebook. Eu peguei e disse assim, olha, eu para discutir contigo, eu tenho que saber que você domina minimamente alguns conceitos. Vou te fazer um questionário e vou te enviar. Peguei o questionário, olha, o que é isso, para nós podermos ter equilíbrio de conversa. Porque eu preciso te falar isso, vou te enviar. Para nós podermos estar dentro do mesmo diapasão, porque senão tem coisas que eu vou falar, você não vai entender porque está fora do teu espectro de entendimento. Então, quando eu lhe enviei, ele não me respondeu nada, e até hoje também se fartou, já fugiu do debate e acabou também já o debate. Porque eu não posso perder tempo, porque eu estou a explicar uma cena. Estou a girar a gravitar em torno de uma cena extremamente importante para defender um determinado conceito. E você nem faz ideia do que eu estou a falar. Então não há debate dessa forma, não há desafio dessa forma. Tem que haver uma equiparação. Agora, quanto à majestade, quando diz as línguas evoluem, é assim. Existe aquilo que são os condicionamentos externos, os condicionamentos exógenos, os condicionamentos endógenos. Quando nós consideramos uma língua evoluída, é quando você diz que a língua evolui. O evoluir deve ser dentro de um condicionamento naturalmente endógeno. Tem a ver com as dinâmicas internas de um determinado grupo, de uma determinada língua. Obrigado aí, Estrela. Ganha maior expansão e mais desenvolvimento e mais elasticidade. Essa aqui é a evolução linguística. Agora, há condicionamentos externos. Condicionamento externo tem a ver com o quê? Com colonialismo. Eu trago uma outra língua, trago um sistema que se sobrepõe a outro e que de uma forma ou outra, um processo de assimilacionismo extremamente lento, mas gostoso, que vai chegando dentro de outros espaços que se praticam outras línguas, ele vai tomando de assalto alguns termos, outros termos. Isso aí não é evolução da língua. Isso é condicionamento linguístico. É diferente do que você está querendo pedir. Logo, a língua não evoluiu. A língua foi condicionada, ok? A diferença entre evolução e condicionamento é totalmente diferente. Portanto, quando você chega tipo numa aldeia que estão a falar de bruxo e feiticeiro, isso é um condicionamento causado pela presença do português dentro de uma determinada comunidade que se fala uma determinada língua e que é uma substituição gradual de alguns termos por outros, ok? Então, isso é chamado de condicionamento. Quais são os termos que foi substituído pelo bruxo, pela bruxaria e feitiçaria? Vou te dar os minutos, mas tem mesmo que ir, que é para não monopolizar. Você tem que ir, assim, tens que ir na etimologia da própria palavra, na construção da própria palavra. O bruxo, ok? Se você ir na etimologia do bruxo, você vai encontrar. O bruxo não tem nada a ver com a forma com que a gente dava nome do indivíduo que se desviou da ética ou do comportamento cultural ou de alguma coisa. Não tem nada a ver. Esse nome de bruxo, feiticeiro, são coisas extremamente novas no panorama linguístico africano. Isidro fez uma pergunta bem simples e clara, não me respondeu. Qual é o termo que foi substituído por bruxaria e feitiçaria? Mas nós estávamos aqui a falar de
Ndoki, Logic, Ndoki, etc. Estamos a falar desses termos todos aqui. Não sei se você ouviu, mas acho que você não ouviu. Digo, cada região a nível da Angola, cada região fala línguas diferentes. Para Malães Isso não nós falamos condiciona. Quimbundo e Vou te falar só Songo. uma cena. Ouça mais uma vez o que eu vou te falar. Você conhece um termo, uma expressão que é muito importante para você compreender aquilo que nós Isidro chamamos está a fazer de... confusão. Primeiramente, Isidro tem que saber que nós estamos num país que o que nos une... Deixa ele responder, não corta. Você faz muita confusão. É assim que quer pedir desafio publicamente ou desafio Isidro publicamente e não sei o que. Não Fazer começa a fazer perguntas que não estás a conseguir me responder, desde Isidro. aquela hora. O Isidro eu não vem, estou a responder o que você quer ouvir. É diferente de não te Meu responder. Eu não podcast, estou a deixa o Isidro responder o que você responder. quer ouvir. Você próprio nem está a dar tempo. Quer dizer, você quer ouvir uma coisa, não está a ouvir aquilo, não está a conseguir me responder. Que é isso, afinal de contas? Mano, eu vou te responder aquilo que eu vejo como perspectiva, eu não vou te responder aquilo que você quer ouvir. É diferente. De conseguir responder, não está a conseguir. O Isidro É porque você quer ouvir alguma coisa que essa está abordagem, capaz. aquela que é a questão. E na rolagem as pessoas podem dizer Pronto, só se um instante, Isidro, só um o Isidro instante. está ou não a O responder podcast, o que eu estou a perguntar. O Isidro A não questão está, o Isidro quando diz Como então? Muita majestade. Como então? Magistrado. Deixa só, Magistrado. fala um por um. Magistrado, É assim que eu quero. deixa Primeiro, a o oportunidade magistrado já do- falou. Sim. O O Isidro, magistrado já lhe respondi. O magistrado quer mais do que então, também quando não estou a vai, entender. espera um minuto. É assim, aqui todos. Olha só, todos aqui. É o gentleman a falar, gentleman. Escuta só, todos aqui Não, têm isso 5 não é um minutos. ataque, mano. Não Depois deve levar tem isso à espera consideração. para rebater. Tens 1 minuto ou 2 minutos e chega para rebater. Depois Yeah, espera isso o aí. teu tempo. Mas não me foi Porque dada senão- essa oportunidade. Porque senão os mano. outros não vão falar também. só Não, vão mas não ficar me deram esse apreciados. privilégio, vocês. 2 ou 3. Mas, Não, você gentleman. já falou. Você teve 5 minutos. Ok. magistrado. Não, tá bem. Depois O entras Isidro novamente, tá a falar ficaste mais. mais. Novamente, Mas o quase Isidro 5 está a falar minutos. mais. Não, por isso é que eu estou a dizer. Porque ele está a interagir com a Eu pessoa também estou a ali. fazer interação. Yeah, por isso é que agora nesse Mas eu já te momento respondi. Não, não tive me que dar mais respondeu. 5 minutos. Esse majestade também é complicado. Tive que dar mais 5 minutos, porque já vai agora, vai fazer 10. 5 minutos Não, para mas essa nossa conversa. pronto, o Isidro, não entendas isso como uma afronta, de forma alguma. Não, de forma nenhuma, irmão. De Ok, forma eu nenhuma. agradeço. Eu já te Agradeço. 5 minutos, né? É Eu já te mesmo falei- no intuito Eu já te de... falei sobre evolução linguística e condicionamento linguístico. Não. Antes disso, não, mas tipo, eu gostei do que falaste agora e por isso que eu queria estar esclarecido. É que tu Conta, já disseste posso? agora que é dentro da Ainda tua não terminou, perspectiva. magistrado, ainda não terminou, gentleman, não é tua Isso é vez. científico, isso é científico. Depois do mano. Não, coisa aí tu vai disseste ser que é dentro da tua o perspectiva. gentleman, Se vai for ser o dentro da tua JC. perspectiva, eu respeito. e Depois do tá tudo JC. tranquilo. Depois do JC é que vai o gentleman. Desculpa, Isidro, responde só, não ouvi a tua resposta. Depois A não minha sei se perspectiva. coisa, a Imperatriz Não, vai dos querer interagir ou conhecimentos que eu não. tenho sobre esse assunto, meu irmão. A questão não é essa, mas não sei se consegues me compreender. Hoje uma coisa, é o seguinte, houve um tempo que nós já estivemos a fazer. Isidro, deixa-me só te cortar. É um assunto bem Toma rápido. só, que no só- podcast, deixa-me só Não, terminar Isidro, aqui com por favor. Deixa só lhe Isidro. responder essa questão, o podcast. O Isidro Deixa vai eu responder essa Deixa-me só questão. terminar o podcast. Deixa só Deixa ele terminar. terminar. Isidro, vais Deixa terminar, falar. calma, relaxa, respira fundo. Cota Nacho, depois deles falar Isso, ainda não, 3 bocadinho de minutos, eu nem respeito. por isso. Respira fundo que é o podcast. Eu tô a Calma falar na boa, ainda, você tá Isidro, falando, calma, relaxa, eu só respira fundo. estou a Você fazer acha que uma eu tô pergunta, eu estava alterando? no uso da palavra. Mas não faça Relaxa, isso. Isidro, estava Você no não uso vai da querer palavra, eu estou a condicionar. questionar. Relaxa. Depois, Isidro, presta a sua atenção. Cota Nacho, depois deles abordar, ainda terei uns minutos ou nem por isso. Não, vou passar o JC, depois eu vou voltar para ti, porque não. já Eu é tava falando monopolizado. do tempo do podcast. Ele tem que ter o tempo Porque eu já dele. dei. Nós estamos Eu aqui já, a falar. eu já dei. Deixa Não, o mas já tempo do são 10 podcast. minutos. Já são 10 Deixa minutos. mais, deixa só, dá Ele falou. demais aí. Não, mas Isidro, não é o teu tempo, por isso é interagir, que vocês devem interagir para poder deixar aqueles que ainda não falaram, falarem agora. Depois, agora, quando rodarem esses todos já falaram, ali tudo bem, eu vou dar 15 minutos para cada um mesmo esmiuçar tudo que tem. Vou, agora, depois dessa rodada, deixa só cada um ainda interagir. Depois mesmo é que cada um. Ajustado, não esqueça a tua Tem pergunta. 15 minutos. Podcast também não esqueça. Podcast. Não, Desculpa tá só, tranquilo, vamos tá dar 5 tranquilo, minutos tá tranquilo. JC.
Depois vamos Sem gentilmente. problema. Sem Yeah. problemas. JC, tens o microfone. Ok, obrigado. Boa noite a todos. Estou Boa atentamente noite. aqui a ouvir. O nosso mano Ângelo Capacho já por acaso, quando ele começou a falar, olha, acabei adormecendo, acordei mais um bocadinho e chamou-me aqui a atenção o nosso debate. Eu só no fundo, mano. Vai, coisa. Pois, mano, pronto, vou ser suficiente. É assim, o que me chamou a atenção é o nosso Cota Pedro que teve aqui há bocadinho. Fez ali uma confusão que eu não consegui perceber. Onde ele misturou toda essa nosso entendimento cultural em uma baila única, que é o feiticeiro e o nganga. O nganga, sobre o meu ponto de vista, é aquela mensagem que o Isidro falou. O nganga normalmente não vai buscar conhecimento a lado nenhum. O nganga é uma pessoa que nasce no seio de uma família. E não é qualquer família que vai nascer um nganga. Eu, pelo menos na minha família, já tive o Cotanacho. Já tivemos um nganga. E essas pessoas que nascem com uma sabedoria quase ou nada ninguém consegue explicar na família, ela consegue fazer previsão do tempo. Se vai acontecer alguma coisa na família, ela consegue dar conta, seja positiva ou negativa. E essas pessoas que nascem com esse poder são perseguidas espiritualmente. Normalmente têm pouco tempo de vida. Se não tiverem na família que é os soba, não é? Se assim posso dizer. Eu acho que o Isidro depois vai tentar falar um bocadinho sobre isso. As pessoas hierárquicas que têm o poder para pelo menos trocarem mensagens espirituais, que defendem a família, só essas pessoas conseguem defender o nganga. O nganga está fora da questão de feitiço. Aqui eu ouvi muitos de nós, por isso que é aquilo que se diz. Há uma criança que nasceu, tão logo nasceu, começou logo a falar quimbundo. E aqui estavam a tratar daquela criança feiticeira. Por isso que nós temos esse complexo de entendimento. Não conseguimos entender o que é realmente nosso. Criança superdotada. Muito obrigado, mano. Do JC continua só, não para. Muito obrigado, mano. Obrigado, mano. Nós temos esse complexo. Isto não é para o entendimento de um povo que foi colonizado. Nos tiraram a estrutura toda. E nós hoje matamos as pessoas que nascem com esses superpoderes. Vimos crianças a serem mortas, velhos a serem mortos inocentemente. Por isso que nós temos esse complexo. Vamos em Benguela, vamos no Uíge. As pessoas estão a ser mortas sem um melhor entendimento dos sábios. Hoje nós não temos sobas, porque os sobas não é título a dar a qualquer família. São pessoas que nascem com sabedoria. E aquela sabedoria ele vai deixar a quem realmente deve ter aquele poder. Hoje agora estamos a ver nossa estrutura toda destruída culturalmente. E precisamos, sim, senhora, conforme até eu já ouvi muito o Felipe Vidigal, o Dr. Felipe, ele fala muito sobre isso. Nós precisamos ir buscar um bocadinho, mano. Isso faz todo sentido. Nós tivemos, já mesmo para terminar, não vou ser muito longo, porque também, ultimamente... Não, ainda tens 1 minuto e pouco, já sei. Obrigado, mano. Ultimamente eu tenho que prestar muito mais atenção, porque, mano Nacho, eu na minha família, tivemos pessoas superdotadas que, por causa desta destruturação familiar, cultural sobretudo, aquelas pessoas foram morrendo. Basta atingir os 30 anos ou 28, essas pessoas não passam. Se não tiver um pilar na família que os segura, elas começam a falar coisas. Vocês pensam que não é para essa pessoa é que faz adivinha. Essa pessoa é bruxa, faz adivinha. Vamos naquela tia, ou naquela senhora, ou naquele moço. Aquele moço entende disso e faz adivinha. E chamam ele de bruxo. Essa é a confusão que tá. Bruxo é o C4. Bruxos são essas pessoas que vêm aqui, não me chamam de bruxo,
Se é para mim voltar à minha cultura, não, você está a fazer confusão. Ou você é africano e preservas a sua cultura, ou então não tens nada a ver com isso. Você vai procurar meios para te chamarem de sábio. É no mínimo que o C4 Pedro está a fazer. E assim como muitos, estás a perceber? Eu vou ficar por aqui, Mano Nacho. Obrigado. Tá bom, muito bem, muito bem. Boa intervenção. Ok. Imperatriz, estás aí? Queres dar algum palpite ou vamos para o gentleman? Alô, Imperatriz? Acho que já se foi então, Imperatriz. Gentleman. Eu acho que o gentleman tinha qualquer coisa por falar rápido. Vai então, 2 minutos, gentleman. 5 minutos ou 2? 5? 5, tens os 2 minutos. Você ok. que tá pedindo, você que quer 2. Quer 2? Não, 5 minutos. Olha, eu primeiro quero, é assim, quem é Bakongo, normalmente, muitos de nós não passamos numa academia onde pudéssemos exercer, na verdade. Mas o ser Bakongo, tu acabas por nascer e acompanhando a evolução dessas cenas. Desde que você esteja na sua zona, tu acabas por acompanhar de tudo um pouco. O que é que está a acontecer aqui? O que acontece aqui é falta de conhecimento. É um lado que nós não desenvolvemos. Por isso é que nós carecemos de conhecimento. E deveria haver um bocadinho de senso, essa compreensão de permitirmos outras pessoas falarem para nós aprendermos. Se todo mundo falar, esse fala, não vamos aprender. Então, não é um lado assim, um lado dominante por nossa parte. Por isso temos que permitir que as pessoas tragam as abordagens e devem ser respeitadas. O que o Kota Ana frisou aqui, no meu ponto de vista com Bakongo, eu concordo, porque o Kota Ana falou aqui é a reflexão daquilo que eu acompanhei na minha terra. Obrigado. Ndochi é o feiticeiro, ok? Feiticeiro é aquele que pratica o mal, quer atingir o Kotanacho, esse é o feiticeiro, quer te fazer o mal, quer te adoecer. Agora, o que é um ganga? Na minha terra, um ganga é a figura central de sabedoria, ok? Ele é o mais, é como se fosse ao lado cristão. Existe catequista, tem o padre, tem o bispo, é mais ou menos sobre esse escalão. Não é porque feiticeiro seja tudo um ganga, uma coisa não. É tudo dividido por esses escalões. Um ganga, se tu tens um problema, suponhamos que tu estás doente, e foram logo para aqueles que vão neste lado. Então vão dizer que nós temos que procurar alguém para curar o Nádio. Onde é que eles vão? Vão ir buscar um ganga. Porque um ganga é o perito. Um ganga está acima do Ndochi. Ok? Um ganga está acima do Ndochi. Mas qual é o perigo nisso? Existem gangues bons que tratam e curam disso. Existem gangas que podem ser aliciados quando ele encontra uma frota forte de Ndochi, que é um Ndochi forte, que ele também consegue contornar a situação com o gangue. Ele pode aliciar um gangue e o gangue aceitar, em vez de tratar o Nacho, vão boicotar o Nacho até a morte. Isso é que é um perigo enorme, porque às vezes não é bom ir nesses tipos de caminhos quando estamos a tratar do Ndochi em gangue. Você está aí nos gangas, quando você não tem domínio, conhecimento desse lado, é melhor afastar. Procura alguém que tem sabedoria divina, que busca Deus do lado do bem para poder te tratar, ou um curandeiro do bem que vai te tratar, esses que entendem sobre a medicina tradicional. Então são dois aspectos aqui diferenciados. Ndochi, ganga é ganga. Ganga é mesmo perito, que quando alguém, o Ndochi fez mal, que o feiticeiro te fez mal, quem vai te curar naquela ala deles é um ganga, porque um ganga é o rei que trata disso. Mas é um perigo, Kotanacho. Quem tem um problema qualquer, procura alguém cuja espiritualidade invoca o bem. Não vai num ganga. Não vão num ganga. Quem é Bakongo sabe o que é isso, você ir nos gangas e chega num ganga, tua família, se não tiver ninguém no grupo, com conhecimento, com esse domínio para ver também o outro lado e enxergar o que está a acontecer, vocês podem deixar a família inteira. Muita gente perderam famílias através disso. Então, eu acho que a melhor forma, está doente, procura alguém lúcido na palavra de Deus que vai trazer uma cura para si. É um perigo. Então, a diferença entre gangue e Ndochi não é a mesma coisa.
E nós, normalmente, Bakongos, nós, ao norte, são essas duas figuras que são predominantes que nós usamos muito. Ndochi e Nganga. É Ndochi e Nganga. O Nganga está acima do Ndochi. Gentleman, o Yeah. Nganga para ti, o que é que ele faz? O Nganga, ele consegue desmantelar toda a manobra do Ndochi, do feiticeiro. Onde é que foram te amarrar, se te amarraram em outras, digamos assim, em outras forças, se tens problemas financeiros, quem está a fazer isso é o Nacho. Então, quem vai observar isso é um Nganga, que vai desmantelar isso, que vai trazer a cura, é um Nganga. É um Nganga que tem essa capacidade de fazer isso, mas há Ngangas que são aliciados e não conseguem resolver, e vai piorar a sua situação. Ok, muito bem. Também terminou o tempo. Yeah. Cota Ana. Sim, senhor. Meu irmão, eu tentei esclarecer, né? Eu sou Bakongo mesmo. Eu sou daqueles que têm conhecimento ancestral, eu posso dizer. Eu participei, eu tanto gostaria de dizer, o tempo que estou aqui, quase 40 anos agora na Inglaterra, e fiz casar muita gente. Casaram aqui e fui à cabeça de arranjar casamento, falar não sei o que, quando é a tradição Bakongos. Agora, e estamos a talvez não entender melhor a diferença que existe, como o irmão acabou de dizer. Nganga é a pessoa que nós procuramos para encontrar a solução. E aquela solução pode ser qualquer feitiço, enriquecer, matar, e qualquer coisa. Se quiser ficar rico, por exemplo, hoje, sem trabalhar, rico com facilidade, você vai procurar um Nganga. Você vai no Nganga, eu quero ficar rico, eu quero isso, não sei o que. É um Nganga que faz isso. O Nganga, como o outro irmão que acabou de dizer aí, o outro disse que o Nganga é um poder que não vem da família. Se a família tivesse esse poder, então aquela pessoa pode passar esse poder numa outra pessoa. Mas se não for o poder da família, você pode adquirir esse poder numa outra pessoa. Você vai, combina e te dá as condições e você compra aquele poder, você aprende e fica com aquele poder. Você também vira Nganga. E agora, quando você vai no Nganga, se Nganga dizer que, olha, você precisa de sacrifício, dar o teu pai, a tua mãe, não sei o que, e te dá aquilo que você precisa. Aquela pessoa que te dá isso, ele que é Nganga. Agora, o curandeiro é a pessoa que nasce com poder familiar, que é ancestral, ou que alguém da família que tinha aquele poder, aquela capacidade, e ensinou o outro. Você aprende dos mais velhos, e você também, no teu tempo, chega a tratar, a curar pessoas. Aquele aí que é o curandeiro. O irmão, o C4, como o irmão Tachino acabou de dizer, ele vem no Tevenzimbo com não sei o que na mão. Pode ser a cultura Bakongo, mostrando que eu sou Bakongo, anda a seguir a cultura, não sei o que. Pode ser também uma coisa que ele conseguiu na banda, um tipo força. Cota André, os Bakongo andam com vassoura na mão. Olha, não andamos com vassoura, só se for uma vassoura com poder. Então, o Cota André está a dizer aqui, então, talvez seja a cultura dos Bakongo,
como Cota Claro. André Bacongo, eu estou a perguntar se vocês andam com Não, vassoura. não, isso depende da intenção do coisa. Talvez ele quis mostrar que, epá, eu estou aqui, sou do norte, não sei o quê. Mas por ser também que, epá, vou num sítio perigoso e ele tem uma coisa, mete na vassoura. E ele pretende, vou levar a vassoura, mas e um poder que está aí. Ai, Sempre Deus. saber. Aí começo a dar razão no Isidro. Não, estou atualmente a dizer a verdade, né? Porque cada um sabe os seus segredos. Tá vendo? Ele saiu, sabia porque que ele levou a vassoura. Ele sabia. Porque talvez já tinha conhecimento que, olha, onde você vai é um sítio perigoso. Tens que estar preparado. Então, pronto. Meteu aquilo na vassoura. Sim, Tá vendo? porque a vassoura significa, vamos dizer também, é aquilo porque varre os males. Varre os males. Muita coisa. Muita Mas coisa. há uma cena que é muito importante. O facto do Cota André ou do Cota Ana ser mais velho, tá aqui há muitos anos, ser Bacongo, não quer dizer que ele tem conhecimento deste homem, porque ele está a fazer muita confusão de conceitos, mas muita confusão mesmo, Cota André, com todo o respeito. Não estou a lhe ouvir com muita atenção mesmo, mas o Cota não está a falar as coisas com seriedade. Isso é um assunto muito sério. Eu não estou a ver o Cota falar com seriedade porque está a fazer confusão. Se tivesse mesmo conhecimento disso, não ia estar a fazer essas confusões assim muito básicas. Ele é Bacongo, ele está falando da tradição da terra Não, da isso não terra. Do norte. Há uma Essas são cena que experiências existe. vividas. Há uma cena que existe que é mesmo a convergência cultural. E essa cena aqui, há um olhar geral e há o olhar das especificidades. E eu faço normalmente os dois olhares. Nos dois olhares, o Cotana está a falhar mesmo com aquilo que ele está a trazer aqui. Ele, quando diz que o Nganga é feiticeiro e que o curandeiro, já está a fazer uma confusão absurda. Sabe por quê? Porque o curandeiro é um título que foi introduzido no colonialismo. O Nganga já existia antes do colono. Como é que o curandeiro é o também dono já e o Nganga é existia. feiticeiro? Em que língua que existia a Cotana? Desculpa lá. Está a fazer confusão. O irmão Faça está isso, a meu falar em português, né? Irmão, Mas, aqui, tipo, só um ponto, Cota Ana, só um ponto contando. É essa questão que eu queria trazer Agora, aqui. Tipo, a tem questão essa do questão. Mendonça aqui também. A questão Calma, do cada um tem o Só seu um instante, tempo. Isidro. Vocês já estão a Só um tirar, instante, olha Isidro. só, vocês estão a Não, tirar era o só para tempo do aproveitar a outro. Depois, no deixa. vosso tempo, quando também os outros Não, tá intervirem, tudo vocês bem, não tá podem tudo dizer bem. que Até estão a porque interromper ou então que é o meu tempo, não sei Não, o quê. é mesmo só um tempo. Então também na vão, questão que também vão intervir. Deixa o seu Cota falar. Já vocês terão 15 minutos, principalmente os que falam mais, Isidro, Majestade e o meu podcast. Eu disse, vou dar 15 minutos a cada um de vocês. Então terão esse tempo. Não, de Cota esmiuçar. Isso é muito pontual. É só E eu mesmo estou a dar para 10 minutos aos outros, né? Então, fazer esse já estão a tirar enquadramento. estão a tirar o tempo do Cota André. Já foram aí Não, é 2 ou rapidinho, 3 nem um minuto minutos. vou levar, nem um minuto vou levar. Isidro, a questão é esta mesmo. Para aquilo que é a diferenciação que você está a trazer a nível, e outros até tive cuidado de trazer até a questão da evolução linguística, é de que para a minha região o significado é totalmente o contrário. O Mukanda e o Mukanda e o Ngana são pessoas com comportamentos totalmente diferentes do que estás a descrever aqui. A minha questão, a minha intervenção era se nós, quando vamos fazer uma leitura, em vez de sermos genéricos, nós não podemos nos limitar àquilo que é a própria cultura étnica e local. Não sei se me faço compreender. E quero continuar a levar a questão de que isso não é uma afronta daquilo que são as tuas pesquisas, aquilo que são os teus estudos. Não estou a trazer isso aqui a questão. Eu estou a falar a nível daquilo que é a experiência que eu vivi. Mas tu estás a levar sempre a cena para o mesmo lugar, não é uma afronta. Eu já entendi isso, meu irmão. E além disso, assim, eu já estou há muito tempo contigo em determinados fóruns, que eu próprio já me permito entender-te melhor, estás a entender? Eu não tenho problema nenhum, que tu isso de estás a afrontar e etc. Tira isso do teu vocabulário. Eu estou a entender o que tu estás a dizer e etc. E tu estás a responder também na minha perspectiva. Portanto, eu quando reprovei aqui o que o Cota Ana está a falar, é a confusão que ele está a trazer aqui dentro da conversa.
e por A mais B mesmo. Está errado. E é normal que o Cota também aqui tenha a capacidade de assumir, como é mais velho, está mais de 40 anos aqui. Assuma também que está a fazer aqui confusão de conceitos, é normal. Por isso é que eu disse que quando se diz assim, o curandeiro é que cura e etc., e o Nganga é o feiticeiro e não sei o quê, não faz sentido nenhum, não faz mesmo sentido, não existe nenhum sistema, nenhum dos sistemas que está aqui embaixo, aqui no lado do Congo, Ndongo e etc., essas cenas todas, no Congo de Antótila e etc., não existe nenhum que faz esse paralelismo que o Cota está a apresentar aqui, está totalmente errado. E é normal que Tá bom, também pronto. Agora parem. Vou dar os 5 minutos para o senhor terminar. Vocês cortaram, comecei a contar, foram 5 É minutos. língua portuguesa, né? Olha, Tá bom, Cota André, tem mais aí coisa. Tem mais 5 minutos para terminar. Irmão, temos aqui as nossas línguas. Cada província tem a sua língua. Então, em Kikongo, o Nganga é a pessoa que faz feitiço. A pessoa que trata não é Nganga. Não é Nganga. Se for Nganga de bem, já é diferente. Mas Nganga é considerado parte de maldade. Você vai arranjar feitiço no Nganga onde você vai pagar, onde você vai dar sacrifício. Ali a família não autoriza que aquele Nganga, cuidado aí, você não vai. Mas que trata, aquele não é Nganga. Que trata é uma outra pessoa. É o curandeiro, onde você vai e pede, explica a tua situação, e aí tratamento tradicional, Aí que está a diferença, meu irmão. Estou a tentar explicar. Não, Cota, estás mesmo a falar mesmo que não tem nada a ver. Está aí o outro nosso irmão que também conhece bem o Kikongo, o nosso irmão gentleman, também está a fazer a mesma analogia, só o Cota mesmo é que está insistindo no erro e não quer aceitar só que está errado e Pronto, se retratar. Irmão, eu deixo. Está errado, mas aí, né? Como o irmão, o outro Bakongo que está aí sabe melhor do que eu, que ele tenta esclarecer. Para nós está errado, mas ele é normal, é errado, mas é normal, tá errado, mas o Cota começaste bem, só que nessa segunda volta, o Cota traz uma narrativa diferente, o Cota tem toda a razão, eu também estou a perceber que o Mano agora está trazendo uma abordagem diferencial. Meu irmão, porque o que o Mano está a dizer, não, Mano, o Ndoche. Não, mas o assunto começou sobre o Ndoche. O Ndoche é o indivíduo que faz maldade no outro. É o Ndoche. O Ndoche é outra coisa. Meu irmão, o Ndoche é feiticeiro. É isso, é ele que faz. É um Ndoche que faz o mal no outro. Não, aquele é Nganga é feiticeiro, o Ndoche é feiticeiro, todos são feiticeiros. Não, Cota. Não, todos não. As tuas cenas, já, Cota. Rever mesmo só bem, não tem problema com ninguém aqui. É mesmo só ir rever bem. O Ndoche é a pessoa que como dizer isso? Estou a tentar procurar para poder esclarecer melhor. O Ndoche encontra-se na família. O Ndoche é um poder ancestral, é para fazer maldade nas pessoas. É aquele que é Ndoche. Sim, alguém que pratica feitiçaria, exato. Então podemos também chamar Ndoche que é de mau coração. Também podemos chamar de Ndoche. C4, ok. Estás a ver? Então, isso podemos variar o significado da palavra consoante a ação da pessoa. O conceito, está vendo? Epa, ele fez isso, ele é um Ndoche. Mas estou a tentar explicar, portanto, o próprio significado. A significação da palavra. Está vendo? Um Ndoche... Tem, por exemplo, alguém na família que está a matar, a punir, a dar doenças, aquele é Ndoche. Agora, te dá uma doença, por exemplo, a tala. Quem você vai procurar para te tratar? Nem o curandeiro? Nada. Ok, tá bom. Tá bom, então, vamos agora
confusão só Vamos a Angola. Angola. Botana, continua só assim, vai mesmo, hoje vais aprender conosco Angola. também. Aqui mesmo, Tá bom. aqui hoje vais aprender conosco. Também quero Angola aprender. não está Hoje vais aí. aprender conosco. Angola não está aí. Eu estou a ver aqui muita confusão entre um ganga e o coisa, e um doki. Mas eu vejo que, pronto, as pessoas não estão a tentar mais ou menos ver que o Kimbanda e o Ndoki são totalmente diferentes. E o Isidro já explicou isso na primeira parte. Então, o Kimbanda é um curandeiro, o homem que cura. O feiticeiro e o Ndoki, esses são iguais. Tá vendo? Não, Mangola. Agora, Mangola, só segura só essa parte. O feiticeiro, ok? Suponhamos, se acontecer algo na família, morreu alguém e a desconfiança, porque um exemplo foi alguém que matou, só para ter uma mínima ideia, foi alguém que matou, não sei o que tal. Bem, como nós somos inocentes, não enxergamos outro lado. O que a família faz? A família reúne, sabe onde é que eles vão para ir saber? Vão num ganga para ir saber quem é que matou a determinada pessoa nessa família. Vão ir ter com ganga. Isso. Tá a perceber? Vão ir ter com ganga. Por isso que há essa diferença entre Ndoki e Nganga. Nganga é uma figura central de sabedoria. Estás a perceber? Então, os familiares vão procurar um ganga para um ganga discernir quem matou aquela pessoa. Para ter exatamente quem matou aquela pessoa. É mais ou menos isso. Pois. Então, ali, eu acho que até ali estamos todos de acordo. Claro. Nesses termos. Um ganga. Isso. Um ganga. É? Um ganga, ele tem um poder. Quer dizer, aqui tem um poder e a supremo. língua portuguesa, né? Então o português está a fazer confusão. Tudo bem? Não. Mas na língua nossa, quando dizem ganga, já entendemos de que se trata. Como irmão, ganga. Alguém morreu. Mas espera só, Cota, quando numa localidade está se acusado de feitiço, então todos nos reúnem e vão ao Soba. Olha, Soba outra coisa. Soba é que trata do poder tradicional. O Soba não é Nganga. O Soba não é Nganga. Conhecimento da área. Sim, exato, mas ele não é Nganga. Só que o problema aqui também, o que vocês não querem aceitar, é que também nas nossas línguas, espera só, Cota, o que vocês também não querem aceitar é que nas nossas línguas, exemplo, nós nos lengue, não tem palavra Ndoki. Sim, senhor. Vocês não querem aceitar isso? Sim, não tem. Devemos aceitar. Sim, vocês não estão a aceitar, quer dizer, nós não temos tem que palavra Ndoki, sim. Aceitamos agora para você esclarecer. Puta, isso, ali. O que eu estou aqui a tentar dizer, aquele, por exemplo, que dá um bambo, está a ver um bambo? Para ver se você é feiticeiro, ou não. Quem dá isso? É um ganga. Sim, aquele que é quimbandeiro, que chama, é quimbandeiro. Dizer. Em português, em quimbunda que é quimbanda. É o quimbanda. Sim. Quimbanda não é ganga? Não percebi. Quimbanda não é ganga? Não, nós quimbanda é pessoa que trata, que descobre, esse que o Cota disse que dá medicamento. Enganga, sim, medicamento. Sim, é quimbanda, na minha língua, na minha região, na minha área é quimbanda. Sim, é um gangue, sim. É um gangue, sim. Sim. É essa confusão que estava a reinar aqui no meio. É só mesmo isso, essa diferença mesmo de língua, mano. É de língua, é isso que tu está a dizer. É a confusão que estava a reinar aí.
Mocota Angola, eu aprecio muito Yeah. a forma com que intervens por uma questão simples, porque você primeiro analisa, porque nós todos estávamos a falar a mesma coisa, até começar a haver distorções graves. O que é que eu considero uma distorção grave? Evidentemente. A distorção grave é você pegar um ganga e meter no lugar de um doc, e falar com um ganga e não sei o que, e o outro brother que entrou aqui disse são todos a mesma coisa. Não existe isso. Existe uma hierarquia dentro das nossas estruturas culturais tradicionais, existe uma hierarquia. Evidentemente. Você tem um ganga, tem um quimbanda, tem um muquambamba, tem o ochimbanda, você tem essas hierarquias todas, existem, todas elas, cada uma tem um propósito específico. E alguém tocou num ponto aqui muito importante, quando diz que um ganga é alguém que nasce numa determinada família e é o protetor daquela família, isso é verdade. Eu conheci um ganga, por exemplo. Nós estamos É aqui verdade, fazendo eu conheci um ganga, meu irmão JC, eu conheci um ganga, mano. E aquele indivíduo aí, ele, assim, fulano, sonhei hoje, não vale a pena você sair, hoje você não sai, não sei o quê. Fulano se atreveu mesmo a sair, morreu, fez acidente, carro capotou sei lá quantas vezes. Estavam a lhe chamar de feiticeiro. Não é feiticeiro. Há indivíduos que estão na tua família para proteger, porque nós, por causa da religião, nós ficamos muito ligados a aspectos muito materiais da vida e ignoramos esses aspectos espirituais. Por exemplo, quando tu vais dentro da cultura Congo, você encontra o cosmograma de Kenga, todos aqui se calhar que são que são Bakongo, né? Quem é Mukongo aqui conhece essa questão do cosmograma de Kenga. O cosmograma de Kenga te fala mesmo que a nossa vida não está só aqui. O cosmograma de Kenga está te dizer que a nossa vida começa aqui, mas mais de 80% da nossa vida se passa no mundo espiritual. Daí essas hierarquias que estão dentro da nossa família e das nossas comunidades. Muitas delas têm a ver com o lado espiritual da nossa comunidade. Um ganga faz esse trabalho. Agora, quando trazem aqui o curandeiro é basicamente o quê? É uma tradução do quimbanda, é o português a traduzir o quimbanda, vai lhe meter nome de curandeiro. O curandeiro dentro das nossas comunidades tradicionais, não existe esse termo curandeiro. Foram os portugueses quando chegavam nas nossas aldeias, verá por cá, não, esse aqui é o curandeiro. Curandeiro vem mesmo só curandeiro, aquele que cura, tá a ver? Curandeiro, médico tradicional, isso tudo são termos que o português colonialista foi usando para descrever o nosso sistema hierárquico espiritual. Não existe. Sim, mas Cota Isidro, desculpa só. Aqui como a língua que nos une. Vocês estão a tirar o tempo do Angola. Não, quero só explicar Angola, desculpa, a língua que nos une é o português. Por isso é que estamos aqui a explicar Mas nas nossas a línguas. conversa tinha que ser mesmo assim. Sim. Não, cada um tem que ter tempo dele mesmo, porque senão vai ser confusão. Eu tive que fazer. Já tentou aqui há pouco tempo, quando estavam a interagir e eu estava a deixar. Já estavam aqui a se complicar, já havia barulho. Não, mas agora está tudo bem. Mas você agora não liga só, porque a conversa quando está boa é mesmo assim. Não liga muito. Assim. Não, para não haver mesmo que você dar tempo. Aqui é só falar em cima do outro, podemos conversar linguística do termo. O problema é que nós estamos a... Não, está a ver, eu quero saber que é easy. Vou dar para todos. Eu estou a dar esse tempo, espera só, estou a dar esse tempo. Depois é que eu disse, vou te dar 15 minutos, vou dar o magistrado e o podcast, cada 15 minutos para esmiuçar. Depois será o tempo, está a ver, Isidro? Será o tempo que eu já não vou dar minutos, eu mesmo interagir conforme estamos assim, porque é preciso percebermos aqui de cada vez, que é para tirar tudo, esmiuçar aquilo que ele tem durante um tempo. Porque se for, por isso que 5 minutos não é suficiente para, como você mesmo, Isidro, 5 minutos para ti não é nada. Então por isso que eu vou dar 15. O podcast também é outro também que fala, também gosta de falar 15. Magistrado então não se diz mais. Até 15 minutos para ele não é pouco. Não vamos ter. Então, é mais ou menos, ele tem mesmo que esmiuçar, falar tudo, tá vendo? Depois, pronto, vamos voltar o terceiro round. É já para interagir conforme a bola quer. Mas você, eu até fiquei um bocadinho coisa assim com o gentleman, porque o gentleman está a trazer já os mambos da igreja, porque confiar só no Cristo. Que não é bem assim, gentleman. Nós estamos aqui, essa conversa aqui, nós estamos mesmo a falar só do nossa cena, como é que a nossa cena funcionava antes da corrupção que o português trouxe. O português é que veio corromper esses sistemas todos. Mesmo o Cotana está aqui, ele também sabe disso que eu estou a falar. Quem corrompeu o nosso sistema, que nos trouxe essa percepção distorcida, é o português. Senão nós
temos que entender, sempre que a gente tiver que falar disso, temos que falar mesmo nos termos usados nas nossas línguas, não temos que tentar atribuir significado do gênero, não. O Kimbanda significa isso, o Mukwambamba significa isso, porque não é isso que significa, isso foi a percepção que o português teve. Por isso é que eu estou a dizer isso aqui. O Kotana, ele tem uma experiência direta com isso, atenção. O problema é que quando ele está a falar, está a distorcer os significados, senão não estou a ver muita diferença com o que nós estamos a falar aqui, só que o Kota está a distorcer porque ele está a colocar os nomes em lugares que não está a fazer sentido. É só isso, Mocota. Senão, não estou contigo. Yeah, tá bom, então termina aí, Angola. Já terminou Angola, então futa para vir mesmo já para o Isidro, que vamos já aqui. Mocota. Eu acho que vamos ir mesmo aí, vamos interagir mesmo. Porque aqui o problema só está mesmo no caso língua. Porque, exemplo aqui, há pessoas que não entendem as nossas línguas. E estamos aqui com diversas línguas, temos Kikongo, temos aqui Kimbundo, temos aqui muitas línguas. Então, cada um aqui, eu acho que os termos vão mesmo mudar. E a única coisa que nós aprendemos é que todos esses nossos termos aqui nas nossas línguas, também o português também fez dele em português, tá vendo? Como o português é a língua que nos une, para fazer entender aqui os outros, se não usarmos português, só vamos se entender mesmo entre nós, conta. Outros não vão conseguir entender. Aí está o problema. Por isso, quando nós estamos a falar de Nganga, você tem que especificar em português. Nganga, o português disse que é isso. Se nós não falarmos, outros vão entender como está dizendo. Não. Mano, eu estou mesmo aqui a entender à vontade. Sabe qual é o problema? Isidro, Mas a palavra qual é o problema que está aqui? Não existe. Calma só, Ana. Sabe qual é o problema que está aqui, Fuda? O problema é que nós não estamos aqui a separar o trabalho de cada um. Nós não estamos a saber definir essas pessoas na nossa sociedade. O nosso problema está ali, porque se nós definirmos o trabalho do Nganga, quem realmente é um Nganga? Quem realmente é o como é que se diz? O curandeiro. Quem realmente é um doc? Então vamos, sim senhora, separar as pessoas. Aqui o nosso conceito de pensamento. Nós não vamos misturar. Não vamos falar. É um erro falar que um Nganga é feiticeiro. Eu, para dizer a verdade, esses nomes mesmo eu estou a conhecer hoje. Sim. Doc, Nganga. Eu só conhecia Kimbandeiro e feiticeiro. Agora esse Doc, Nganga. Até por exemplo, o Kimbandeiro é um desvio de Kimbanda. Tá a ver? O português chegou Kimbanda, Kimbandeiro, ficou já assim também. Até o não existe Kimbandeiro dentro do nosso que não existe Kimbandeiro, existe mesmo Kimbanda, Mukwambamba, Ochimbanda, Nganga. É isso que existe, mano. Não existe só porque Kimbandeiro. Kimbandeiro é desvio grotesco, ok? Do nome original. É o português a estragar tudo. Sim, mas agora aqui há um trabalho grande que tem que se fazer, Cota, para nós mudarmos isso e as pessoas chamarem mesmo as coisas mesmo em português, é para todo mundo, mesmo falando português, falando mesmo esses próprios nomes. É um trabalho grande, Cota, porque as pessoas estão aqui, o português estragou tudo, mudou, traduziu já tudo, e as pessoas estão a chamar as coisas conforme eles traduziram. De Kimbanda para Kimbandeiro, tá vendo? Depois o nome fica tipo, é pejorativo. É mesmo isso. É tipo aquela Santa Caneta, Muloge, por exemplo, Muloge. Muloge é Kimbundo. Muloge, Sim. Então, é mais ou menos por aí, tá a ver? Por quê? Porque é o que eu disse. Quando a gente fala de desvio, não estamos a falar só de desvio a nível da ética espiritual, estamos a falar da ética mesmo normal também. Tá a ver? O indivíduo que rouba, o indivíduo que é invejoso, o indivíduo que é ganancioso, o indivíduo que é ladrão, tudo isso pode estar dentro do desvio, pode ser chamado de Ndó, que é um indivíduo que está fora da ética da própria comunidade. Então ele faz mal à comunidade. Então ele é chamado de Ndok, por exemplo. Sim. Mas agora,
Yeah, mas agora, o indivíduo que conhece as práticas espirituais e se corrompeu, vamos entender bem, ele teve acesso a um determinado tipo de iniciação, ele tem mesmo conhecimento das coisas, mas ele se corrompeu. Se corrompeu por algum motivo, se corrompeu, decidiu ganhar dinheiro, então ele se corrompeu. Ele deixa de usar com ética o conhecimento que ele sabe. E a partir do momento que ele usa sem ética nenhuma o conhecimento que ele tem e vai utilizando para fazer mal nos outros, aí ele já é ndoque, tá vendo? Aí ele já passa para ndoque. Yeah, ele vira mas muitas vezes um ndoque é um quimbanda que se corrompeu, então virou um ndoque, tá vendo? Sim. Mas também um ndoque dentro Aí da ética vira comunitária. Pois, dentro da ética comunitária também, um indivíduo que tem um comportamento distanciado dos valores que são defendidos pela comunidade, também é ndoque, tipo o invejoso. Sim. Há muita gente que diz que o invejoso é pior que feiticeiro, tá vendo? Então, o invejoso também é considerado também ndoque, porque ele age fora da ética comunitária. Nós temos uma forma de compreender, uma forma de organização social dentro da nossa comunidade. Tem razão. Pois, temos uma forma de estamos dentro da nossa comunidade, ajudar uns aos outros e não sei o que, mas aquele não ajuda ninguém e prejudica a todos. Então aquele também doque. Mas nem por isso ele faz feitiçaria, não. Mas a inveja dele é o pior feitiço. Estás a ver? Estás a ver, Mocota? Sim, você esclareceu isso muito bem. Estou de acordo contigo. Ok, muito bem. Exemplo já na minha área, o invejoso é Mukwaluimbi. Estava a ver, Cota? Mukwaluimbi é invejoso. Muíbe também é invejoso. Essa aí. Não, o irmão. Mas esse é o termo. Quer dizer, o ndoque. Não, Muíbe é gatuno. Muíbe é gatuno. Mas é mesmo também ndoque, mas também entra nessa loja. Em Quimbundo é guia. Em Quimbundo vai utilizar a palavra. Sim, eu estou a dizer aqui que Muíbe, por isso é que eu trouxe essa perspectiva do indivíduo que se desvia da ética comunitária. Quando estão chamando de Muíbe, também podem chamar de Ndogue, porque Muíbe é gatuno. Quem rouba dentro da comunidade está se desviar da ética da comunidade, porque a ética social da comunidade não permite que você seja gatuno. Se você se desvia e estão a te chamar de Muíbe, você é Ndogue. Ndogue também, sim senhora. Estou de acordo contigo, Sim senhor. Ok. Tá bom, então olha, vamos ainda deixar o Alfaed também ter aí os seus 5 minutos, depois que é para dar então 15 minutos ao Isidro, depois aí o meu podcast. E tem aí o Mariposa, Mariposa, né? Mariposa Negra, pois, é o Mariposa Negra. Alfaed, faz favor. Ok, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer ter esse plantel, ou painel, de altas personalidades no sentido lato da palavra, personalidades do autoconhecimento, todos vocês. Essa terminologia, portanto, eu também desconhecia. Não, quer dizer, um gajo conhece o básico, o quimbandeiro, feiticeiro, curandeiro, etc. Desculpa. Efetivamente. E somos mais velhos, ok, Alfaed, somos cota, mas não sabíamos esses termos. Não, mas eu por acaso. E são línguas mesmo do nosso país, estás a ver? Não é língua de outros países, são mesmo do nosso país. Ok. Então, como ia dizendo, vou ser sintético. Eu sinto-me privilegiado em saber todo esse destrinçamento de todas essas terminologias e as ações práticas dos indivíduos dentro dessa estrutura. Mas eu vivenciei e fiz questão de fazer isso quando era miúdo, mais jovem, ir mesmo ao epicentro dessas crenças, onde efetivamente era o nicho, consideradamente o nicho dessas entidades, ou dessas pessoas que praticavam e ainda praticam, se tiverem vida, numa zona de Angola que se chama o Curoca, que por curiosidade é um povo ou uma etnia que, segundo eles, e a história, e a biografias, e etc., dizem que eles vieram do Antigo Egito. E mesmo porque há de se reparar que quanto a termos de genética, não sei se cientificamente está comprovado, mas a história tradicional do povo do Curoca, eles falam
que saíram do Antigo Egito e foram para aquelas regiões por motivo de pastorícia e etc, etc, etc. Puroca é onde coisa? Epá, aquilo antes pertencia ao Tombo, uns dizem que é Cunene, Tombo, mas na altura que eu passei por lá, aquilo pertencia ao Tombo. Era município do Tombo. É no Namibe. Sim, é o Namibe, exatamente. E entretanto, vou ser breve para passar a palavra. Aquele povo é muito misterioso. Eu para conseguir construir a casa do Soba, me deu muito trabalho. O Soba não quis aceitar. E então, a propósito de como o Angola estava a dizer, misterioso por quê? Porque eles levaram, segundo a história, muitos dos costumes e hábitos do Antigo Egito, dos quais os tais mistérios da magia. Eu fui lá muitas vezes, algumas vezes em questões de trabalho, e aconteceu um caso esquisito. Houve alguém que tinha um familiar que era quimbandeiro, lá nessa zona, que emprestou-me um rádio. Na altura ainda nem tínhamos televisão, emprestou-me um rádio, aquela porcaria do rádio queimou. O rádio era do quimbandeiro, o gajo, durante 2 meses, eram promessas que eu ia morrer, ia desaparecer no mar, ia não sei o quê. Teve que conseguir um rádio, aquilo não foi fácil. Depois lá arranjei o senhor, um técnico de origem Conhama, que era um técnico de rádios, arranjou aquilo, mas vocês não imaginam as promessas de mortes e por aí fora. Mas por acaso, graças à minha maneira de ser e de estar, nunca me aconteceu nada. Mas para dizer o quê? Para dizer que grande parte dos governantes daquele município do Tombo e do Namibe iam lá tomar banhos de bois, boi vermelho, boi preto, sangue disso, bebiam, mas a verdade é uma, acabaram todos mal, não tiveram o êxito que esperavam, a miséria continuava na vida deles, acidentes atrás de acidentes. Portanto, isso é o tal mundo espiritual que para nós acaba por constituir um paradoxo dentro desse contexto daquilo que estamos a falar, porque será que existe? Existe. Mas para que fim? Vamos supor que eu não tenho formação vamos supor de quê? De um cirurgião. Faço a formação de medicina geral, acaba este mês. Vou pedir um feitiço e vou ser o maior operador de cirurgia, quando nem experiência física tenho um material, não estou interagindo. Mas por isso é que precisa-se conhecer os limites dessas práticas, até onde é que chega, quais as possibilidades. O que é que se pode realizar com isso? Será possível? Não é possível? É só para ser rico e para outras coisas. Se você não tiver um QI de inteligência suficiente para determinada área, será que este ndoque ou o quimbandeiro, ou seja o que for, vai-te dar uma raiz qualquer, ou um pau, ou uma pedra, um talismã? Olha, a partir de agora, você agora pode começar a estudar isto e aquilo, passado 2, 3 anos vai ser um grande coisa, um grande aluno, um grande mestre, um grande profissional. Quer dizer, se nós não tivermos uma aptidão nata, ou talento, esforço, perseverança, aplicação, mano, não há feitiço nenhum que faça uma pessoa alcançar o êxito. Se não houver essa conjuntura do fator QI, vontade, imaginação, aplicação, porque o gênio é composto de 2% de talento e 98% de aplicação perseverante. Quanto ao resto, que magias é que um gajo vai buscar para se tornar um gênio? Eu andei lá muito, analisei e tirei as minhas conclusões, que são só minhas. Passa a minha palavra, irmão. Ok, muito bem. Vamos dar esse que ainda não falou para ir no Isidro, porque o Isidro vai levar muito tempo e o meu pode. Por isso, Mariposa Negra, o microfone é seu, faz favor. Ora bem, obrigado por me terem cedido a oportunidade e ter o privilégio de partilhar aí com grandes conhecedores de África e não só. Eu estou aí a acompanhar sensivelmente há 2 horas. Mas aí o nosso maior problema, digo nosso ou meu, consiste mesmo na interpretação. Mas eu penso que ainda há tempo de nós ressalvarmos isso. Eu acho que esse assunto que estamos aí a discutir, poderíamos também um dia bater a nossa Assembleia para que se insira esse todo desconhecimento como cadeira de base. Porque dentro desse todo desconceito que está aí a se abordar, e eu tenho 42 anos hoje e também fui educado com mitos urbanos. E esses mitos urbanos hoje ainda faz parte da nossa cultura, porque eu cresci a vida toda a me ensinarem que o Soba tem feitiço. E hoje eu vejo uma contradição enorme. Um pai diz eu ser Soba ou administrador de uma zona como Calumbo.
Então, logo eu precisava fazer um juízo enorme e entrelaçar bem os pontos e entender realmente. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Um parente muito ligado a mim, esse indivíduo foi para Malange. Ao sair da aldeia para a estação de Macon, esse indivíduo faz um acidente. Posto em Luanda, pegamos o indivíduo, mandamos para multiperfil. Posto na multiperfil, fez raio-x, fez a ortopedia, disseram que não tinha nada. Mas a perna inchava. Pode ficar aí, desculpa, mariposa. Só um exemplo, Zé, deixa-me só falar, por favor. Pronto. Apareceu uma doutora que supostamente é pastora, olhou para o parente e disse: não, que o senhor está munido de tala. Não adianta cá perder dinheiro, vai para casa. E eu entro na internet e busco o conceito de tala. É uma coisa diferente do que a tal pastora trouxe. Mas agora o indivíduo em casa está aí, está surtir efeito com os tratamentos à base de erva. Agora, isso se fosse uma coisa estudada como cadeira de base, a pessoa teria um entendimento exato. Pronto, é tudo. Vou baixar para ouvir mais convosco. Ok, muito bem. Isidro Fortunato, tens 15 minutos. Depois vamos dar aí o Divuide que subiu agora, mas vai primeiro os teus 15 minutos, Isidro. Olha só, primeiro eu gostaria só de falar aqui ao Mariposa, que ele utilizou um termo de forma errada, mito urbano. Cresci no meio de mitos urbanos que falavam que soba isso, soba aquilo. É assim, o mito urbano se refere a um conjunto de histórias que acontecem dentro de um determinado território, de uma metrópole urbana, tá? Por isso é que é mito urbano, algo que acontece na cidade, com relação à cidade, com relação à história, tá a ver? Que tende a mitificar aspectos de uma cidade para explicar determinados eventos dentro de uma cidade, de uma urbe. Por isso é que é mito urbano. Portanto, quando você utiliza o mito urbano para falar do soba, o soba não é um mito urbano. Mito urbano, por exemplo, para nós é que caixão vazio é mito urbano. Tá a ver? Aquele mambo de que iam na escola, cortavam xuxa da professora, colavam no quadro, andavam com um caixão que tem lá dentro. Isso é mito urbano. Isso é mito urbano. Soba não é mito urbano. Nem é mito, porque é uma figura que existe. Não, desculpe, Zé, me referia aos feitos do soba. Não, mas não é mito urbano na mesma. Boas então, mano. Não é mito urbano. Mito urbano são histórias que são usadas para justificar determinados acontecimentos dentro de zonas urbanas. Tá a ver? Caixão vazio é mito urbano. Não sei que é grupo que desaparece na parede, não sei que é mito urbano. São mitos da cidade, tá a ver? A explicar de forma sobrenatural alguns acontecimentos em determinadas cidades e não sei o que, para justificar algumas coisas. Então são os chamados mitos urbanos. Mas eu queria dizer o quê? Eu tive muitas experiências e tipo, uma das experiências que eu tive com essa cena mesmo daquilo que não é natural foi uma expedição que eu tive com alguns amigos e eu tenho essas fotos dessa expedição no meu perfil mesmo do TikTok, você encontra lá fotos em que nós fomos na Mesa da Rainha Gingambante, a chamada Mesa da Rainha, que é um assentamento que está aí nas montanhas de Malange, aí perto da Baixa de Cassange, que foi a mesa que a Rainha Ginga, né, segundo consta, se reuniu com alguns líderes também de outros espaços ali do Reino do Ndongo, Matamba e etc. Se reuniram os líderes para poderem criar uma coligação que ficou conhecida como Coligação da Matamba para derrotar o colonialismo português. Então, o que é que eu quero dizer? Nós fomos lá, primeiro é que nós não podíamos subir naquele lugar considerado sagrado sem fazer um ritual. Primeiro é que participamos mesmo já do ritual. Os sobas vieram, pegaram algumas bebidas, ficamos todos num lugar único, que eles normalmente, aí tinha muito capim alto, eles baixaram o capim todo daquela zona em que a gente ficou. O Soba, o líder daí, fez aí fez aí aquilo tipo uma oração, mas não oração. Despejou vinho sobre o lugar que a gente estava e depois de um momento ele nos disse que já temos permissão para entrar. Nós entramos pela floresta, pela Mata Cerrada.
Mano, aquilo é incrível. Eu andei dentro da floresta, mata cerrada mesmo assim, que podia aparecer aí leão, podia aparecer cobras, sei lá de quê. Mas tipo, não, mas nós andamos dentro da mata, não nos aconteceu nada, porque temos permissão para andar aí. Mas a mesa da raia ficava lá no topo de uma montanha. Nós temos que subir aquela montanha. O meu espanto é que na comitiva do SOBA, que tem as pessoas que fizeram esse processo de libação, de autorização para a gente poder subir, tinha lá um SOBA que estava com muletas. Ele estava com muletas, e não estava bem. Estava com muleta, andar com a muleta, estava andando bem devagar, ele com as muletas dele, não sei o quê. Mas nós, quando entramos dentro da mata, nós estamos andando na mata, estamos andando num caminho direto. Olhei, o SOBA está lá no fundo, lá atrás. Olhei o SOBA, disse, pá, o SOBA está aqui de lado, está lá atrás. Mas nós continuamos a andar armados, que temos cheios de força e tal. Mano, nós estamos a ficar cansados, porque aquilo é andar. Mas estava bom, era um andar fixe. Subimos, passamos por falésias, começamos a subir já pela montanha, passamos por sítios que você olha, vê lá embaixo, e se você escorrega aqui, vais mesmo cair lá embaixo e vais morrer. Passamos em sítios assim bem perigosos para atingir o topo que é lá em cima. E realmente atingimos o topo. O mais estranho é que o SOBA estava atrás, né? Estava lá atrás, quando estávamos dentro da floresta a passar aquilo tudo, o SOBA estava lá no fundo. Mas quando nós chegamos na montanha, todo rebentado, cheguei, encontrei os SOBAs todos já lá em cima. Eu fiquei a perguntar, esses SOBAs passaram da onde? Se o caminho para subirmos aqui é só esse que a gente passou. Nós encontramos os SOBAs já lá em cima, já estavam sentados à nossa espera. Eu fiquei admirado. E o SOBA também que estava com muleta, tinha sítios que eu para subir, eu estou bem com o meu corpo completo. Eu para subir também, estou mesmo também cansado, estou mesmo a ver porque é muito esforço. Como é que aquele SOBA subiu aí? Porque se o caminho é só aquele. É estranho, mas pronto. O que eu quero vos dizer é o quê? É o quê, basicamente? Basicamente é que existem mesmo segredos que a gente nunca vai conhecer, porque nós estamos numa dimensão de entendimento muito básica por causa das religiões. Quem nos trouxe aqui religião também nos tirou esse acesso de compreender isso dentro de uma perspectiva que não seja por via da religião. A religião tenta nos ensinar tudo, tenta nos falar tudo, como é que as coisas são e etc. E por aí fica por aí, tá a ver? Então é basicamente isso. É basicamente isso. Então, nessas expedições, é o que eu já vos disse, eu fui coordenador de vários programas de estudo mesmo, estudo sobre essas cenas, por isso é que aqui na nossa conversa consigo falar com um bocadinho mais de prioridade. Já ficamos dias e dias em aldeias para assistir determinados festivais, determinadas festas que são celebradas por determinados povos do nosso território, coisas muito bonitas, coisas mesmo que, por isso é que o meu irmão JC, quando estava a falar aqui da Mukanda é algo muito bonito. Não acho que quem falou da Mukanda foi o Majestade. Mukanda é algo muito bonito. Mukanda, você é para ser homem, para entrar dentro do espírito da tua tradição, para entrar no espírito da tua ancestralidade, é uma coisa muito bonita, vocês não fazem ideia. Eu acho que isso tudo era necessário nós ter isso tudo de volta, porque os princípios que te ensinam dentro da Mukanda te fazem mesmo homem, não te fazem esses malheiros aí ilusionistas e não sei o que não tem ideia do que são, tá a ver? A Mukanda te faz mesmo você ser homem de verdade. E a Mukanda é aquele espaço que a gente conhece. Mukanda é o espaço de iniciação. Você, para ser considerado homem dentro da tua cultura, você tem que passar pela Mukanda. Então, com relação àquilo que nós estávamos aqui a debater sobre as questões do Kimbanda, acho que isso já está mais do que explicado. Acho que já não temos muito para falar sobre isso. Agradeço também os manos que estiveram aqui. Acabamos todos por falar um bocado sobre aquilo, que o conhecimento que cada um tinha, mas no fim do dia o bolo ficou grande e no bolo estamos todos a comer, porque conhecimento é mesmo assim. Às vezes, a ouvir as outras perspectivas também é muito bom, nos ajuda também a ter um outro entendimento sobre uma outra coisa que nos falta. Então acho que é importante. Sobre isso acho que já falamos. Já não vou conseguir discorrer muito sobre esse assunto. Aqui o Cota Ana, gentleman. É só dizer ao gentleman também que o gentleman
Epá, gentleman, você é um gajo poderoso mesmo aí de Binda, Bacamas e etc. Bacama é um sistema muito poderoso, sistema filosófico, espiritual bem poderoso. Estás a falar porque tem que ir procurar Jesus Cristo na igreja e não sei o que mais. Epá, não te compreendi, mas também esse mambo da gente ficar muito tempo na Europa, esse mambo nos desliga muito. Então, epá, é mesmo só isso. Mas de resto acho que estamos todos bem aqui com essa conversa. Então, Não, mas por enquanto eu vou ficar por aqui. Sim, meu vou podcast explicar não uma está. coisa. Sabe uma coisa que é verdade? Quem não tem conhecimento, não tem domínio nessa área, não adianta ir por esse caminho para ir buscar cura. Isso é uma verdade. Quem é Congo sabe do que eu estou a falar. É um caminho super complicado para quem não tem noção, para quem não tem conhecimento do que ele está a fazer. Muita gente foram por esse caminho, foram deixar os outros. E isso é sério. Quem não tem conhecimento não adianta não adianta embarcar por esse caminho. Ou vai ficar sozinho ou vai deixar os outros. Ok, Não tem muito razão. bem. Mas pronto. Meu podcast, faz favor. Microfone é seu, já tens aí 5 minutos, depois vou-te dar os outros 10 minutos. Na verdade, não precisava de muitos minutos. O que nós precisamos entender, e erro que temos cometido, é que nós lemos conceitos e livros que falam sobre a nossa cultura, que falam sobre estes determinados assuntos de quimbanda, feiticeiros, bruxos, interpretamos com dicionário português. Daí é que nos faz certas confusões, por isso é que nós às vezes acabamos por não entender o que significa em Quimbundo, não é a mesma coisa em Kikongo, e não é a mesma coisa em outras línguas, são contextos muito diferentes. Daí é importante consultar os nossos mais velhos, e é isso que nós temos feito. Há uma coisa muito importante que nós devemos, todos nós, investigarmos. Quem tiver um conceito diferente, quem tiver uma opinião contrária, devemos investigarmos para depois colocarmos ou termos um único denominador. Há quem aqui até já tem noção sobre esse assunto. Quando eu digo que todos esses termos que nós fomos usando aqui, todos